Você precisa saber que essa palavra não é um conhecimento, um estudo, eu prefiro assim, eu prefiro assado, a minha interpretação é essa, a outra a do outro é outra. Não, a palavra tem vida própria. Amém? Então, não é uma coisa isolada, uma redoma. Eu sou crente agora eu não posso isso, não posso aquilo, não posso. Não. Você é um ser e você está ouvindo a palavra de Deus para você receber esse aperfeiçoamento. É por isso que ouve a palavra de Deus. Não é para você ser diferente de ninguém. É para você ter a diferença dentro de você, não externo. Amém. Então vamos ler em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao 7. Até o número é profético, o último filho é 7. Amém. Então Gênesis 4, 1 ao 7, que diz assim: o subtítulo diz: o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Feche teus olhos. Pai Celestial, esta é a sua palavra, Senhor. Nos ajuda nessa noite. Venha falar conosco, Senhor. Venha nos alimentar, porque o Senhor disse que nem só de pão nós viveríamos, mas de toda a tua palavra, toda ela, Senhor. Que não seja diferente nesses versículos que lemos agora. Que possamos nos alimentar, Senhor. Que a tua palavra venha nos alimentar exatamente, Senhor, como o Senhor assim tem determinado. Que nós fôssemos aperfeiçoados através da fala, da palavra, aperfeiçoados através dos dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O Senhor aperfeiçoaria os teus santos, os teus separados, aqueles que se decidiram, Senhor, ouvir a tua voz, os teus eleitos e predestinados à salvação. Faça isso nessa noite, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Olha só, veja bem, aqui tem detalhes. Eu vou tentar ser breve, porque na semana passada foi bem longo e eu não consegui nem chegar onde queria, mas hoje nós vamos tentar. Está aqui, a revelação toda está nos primeiros versículos. A revelação. Então veja bem, e conheceu Adão a Eva. Conheceu, esteve com ela, coabitou, esteve junto. Sua mulher. E conheceu Adão, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Eu quero me ater aqui para você entender o que está acontecendo nos nossos dias hoje. A Eva aqui, o Adão aqui, representa Jesus Cristo. A Eva, a igreja. Tá? A igreja. Veja bem, então, Eva, ela tem um relacionamento com Cristo, com Adão, tá? Eva tem um relacionamento com Adão, que é Jesus. Eva, igreja. A igreja tem um relacionamento com Jesus. Tem nos dias de hoje? Tem. Tem. Só que antes ela já esteve com Satanás. Já comeu do fruto proibido. Você está entendendo? Já perverteu agora a igreja. Vamos trazer para os dias de hoje. A igreja já perverteu a palavra.
Porque a palavra que é pregada hoje não é a palavra vinda diretamente dele. Não. A palavra que é pregada hoje é a palavra que eu entendi e que devo pregar para vocês. É a palavra que o doutor Ciclano entendeu e quer trazer para a igreja. Você está entendendo? Não aquela palavra pura e simples que não desce. Não desce. Como é que é? Indigesta. A palavra é indigesta. Você não consegue comer. Tanto que quando o maná caía, eles comiam, mas se enjoavam. Ligeiro se enjoavam. E não podia guardar, porque ela tinha que ser novo no outro dia. E quando eles se enjoaram, agora eles queriam carne. Aí Deus começou a mandar codornizes. Aí eles não suportavam mais também. Você está entendendo? Então isso está mostrando que nós, enquanto seres humanos aqui, dementes, nós estamos com amnésia. Nós não sabemos quem nós somos. E a palavra de Deus vem nos mostrar quem realmente somos. E então, não consegue engolir mais a palavra, o que Deus manda. Porque Deus manda da sua maneira. Você não consegue alterar a receita do pão divino. Não pode. O pão, aquela receita é aquela. Há milhares de anos. Ela não muda e não mudará. Você está entendendo? Então, a falha está exatamente em que a igreja recebeu lá, quando a besta, o poder, isso está lá em Apocalipse, mas isso foi lá no começo, lá no tempo de Cristo ainda, dos apóstolos. Quando Constantino recebe aquela visão, aquele sonho, e o império está em ruína, e ele toma aquilo era religião, viu que aquilo era bom. Isso não precisa nem pagar, as pessoas vão trabalhar, vão fazer, até morrer por isso aqui, né? Então isso é bom para o império. Então, a besta que estava ferida de uma chaga mortal, agora é curada. Mas quem é que a curou? Foi Jesus? Não. Não, porque Jesus não tem nada a ver com o sistema. Jesus cura indivíduo, não sistema. Você está vendo? Então, a besta curada da sua chaga mortal significa o Império Romano deixando de ser de César, né? Deixando de ser imperial, passou a ser papal. Agora entrou a cura, a religião, mas não da receita de Deus. Porque quando Deus coloca ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava colocando a opção para a raça humana, o livre-arbítrio. Você está entendendo? Ele estava dando livre-arbítrio, mas disse a Adão e disse para Eva, só os dois que existiam. Então, quando vem ali os dois, eles não tinham morte neles. Não havia morte em Adão e Eva. Por isso que a gente chora no velório. Porque nós não fomos feitos para morrer. Não, nós fomos criados para sermos eternos. Mas, por causa da desobediência à pura e verdadeira e simples palavra de Deus, é que nós caímos em desgraça. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, a dádiva, ele deu. É a vida eterna. A palavra, não outra coisa. Qualquer outra mistura não tem nada a ver. Então agora estão os dois ali, nus, mas não sabem que estão nus, porque não sabem para que é aquilo ali. Estão nus. E agora vão lá e... Isso é uma metáfora, irmão. Não vai pegar isso e achar que uma frutinha, uma maçãzinha bonitinha. Não, senhor. Então distribui maçã nas praias aí para ver se as mulheres... Distribui maçã no verão aí para ver se as mulheres comem maçã e descobrem que estão completamente nuas. Né? Se a maçã faz isso. Não, senhor. O que mostra que a pessoa está nua é... Vocês sabem, o ato. Então, a serpente era um ser semelhante ao homem. Então, esse ser semelhante ao homem, próximo do homem, que Deus cortou o elo animal com o humano, o animal irracional com o animal racional. Se bem que a serpente era muito racional. Ela era
muito racional. Você está entendendo? E até hoje é um dos bichos mais espertos que tem. Tanto que a própria Bíblia diz, simples como a pomba, prudente como a serpente. Ela pode não poder fazer muita coisa, mas ela é prudente, ela é esperta, não se atira em labareda de fogo. A cobra não faz isso, não. Quando ela vê o perigo, ela não vai para lá, ela vai para o outro lado. A Bíblia nos ensina isso, então. Amém. Então, esse animal que era próximo do homem, o fruto foi Eva ficar com a serpente ao invés de ficar com Adão. Você está entendendo onde entrou o pecado? Você está entendendo? A igreja, ao invés de ficar com a palavra Jesus Cristo, tomou o que Constantino trouxe. Está vendo? Tomou. Então, toda a igrejinha que abre, seja de uma pessoa, 2, 3, 4, 10, 1 milhão de pessoas, toda a igrejinha que abre hoje, abre sobre aquela égide, abre sobre aquele sistema, abre sobre aquela proteção romana. Abre sobre aquele molde romano. É semente da serpente. Está vendo? Toda, irmão. Toda. Se eu vier aqui e disser, aqui é a nossa igreja, essa é a minha igreja, aqui nós falamos a palavra de Deus, irmão, vai embora. Corre léguas, corre distância disso aqui. Tá entendendo? Porque eu nunca vou dizer isso, porque eu nunca estarei certo. Não é para mim estar certo. Não é para mim ser o bom aqui. O bom é ele. Ele disse quando estava aqui, chamaram ele bom mestre. Ele disse, por que você me chama bom? Ele identificou um espírito do diabo ali. Como assim me chama bom? Que negócio é esse? Agora o Paulo também vem caminhando e vem aquela mulher, adivinha, e dizendo, olha, escutem eles, esses são verdadeiros filhos de Deus, são filhos de Deus, escutem, são enviados de Deus, são homens de Deus. Se é os dias de hoje, irmã, que obrigado, irmã. Que dom de Deus, obrigado, a irmã me reconheceu aqui, são servos de Deus mesmo. Sai dela, Satanás! Não estamos aqui para receber nenhum prêmio. Não estamos aqui para receber nenhuma glória, porque ele disse, Deus não divide a sua glória com ninguém. Você está vendo? E todo o que se exalta será o quê? Eu não quero ser abatido, irmão. Não, por favor, eu quero estar humilhado para ele me exaltar. Ele me exaltar, não eu me exaltar. Está vendo? Esse é o detalhe. Você está identificando os espíritos agora, né? Você está vendo onde está a coisa? Esta é minha igreja, eu que mando aqui. Irmão, a nossa igreja é a perfeição. Está vendo? Aí, não concordei. A igreja deles usa camisa azul. Eu vou para a igreja que usa camisa vermelha. E assim vai. Aí vai abrindo uma e outra e outra e outra. É tudo mesmo diabo. É tudo mesmo espírito satânico enganando as vidas. E aí as vidas não conseguem chegar na verdade. Não conseguem chegar na salvação. Por quê? Porque já foi estragado o corpo. Então, quando a Eva diz, quando aqui diz que conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão, é a igreja tendo o resultado satânico nela e dizendo é obra de Deus, é unção de Deus, é bênção de Deus, foi Deus que nos trouxe, foi Deus que nos levantou, foi Deus, é Deus que tem nos mantido. E você está entendendo? Porque lá em João 3,12, 1 João 3,12 diz assim, Caim era do maligno. Então como que a Eva diz agora alcancei do Senhor um varão, se Caim era do maligno? Porque Eva representa a igreja e a igreja está enganada nos dias de hoje. Em Éfeso, ela começou muito bem na primeira era, Paulo sendo o anjo da igreja, mas quando Paulo sai de cena, porque ele pregou bem pouco tempo, ficou pouco tempo livre, mais preso que livre. Então, quando Paulo sai de cena, o que entra? A igreja se apostata. Mas não uma apostasia de não dar glória a Deus, de não glorificar. Não, pelo contrário. A apostasia foi da palavra. Eles deixaram a palavra de lado, substituíram o único nome acima de todo o nome por 3 pragas. Está lá em Apocalipse. 3 pragas, Pai, Filho, Espírito Santo. Irmão, o que é Pai? Eu sou Pai.
O que é filho? Eu também sou filho. O que é espírito? Eu também tenho espírito. Você está entendendo? Entretanto, para que você me identifique, você precisa dizer o meu nome. Ei, o poder está no nome. Eis que me é dado todo o poder no céu e na terra, na outra dimensão e nessa dimensão. Viu? E que a Ele, ao nome de Cristo, de Jesus Cristo, se dobre todo o joelho. Ué? Mas Constantino veio com essas 3 pragas. E todo o sistema religioso organizacional vem com essas 3 pragas. E batizam as pessoas nos 3 títulos. Que isso são pragas, para Deus são pragas. Por quê? Porque não deixam as pessoas receber aquele nome, que lá em Crônicas, irmão, isso não é Novo Testamento. Ah, mas Pedro batizou o nome de Jesus, que Pedro é amigo de Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Não era o Pedro que cortou a orelha do homem. Não era o Pedro que negou a Jesus. Agora era o Pedro que quando foram matar ele cheio do Espírito Santo, não, só um pouquinho, vocês vão matar? Tchau. Quando é que vai ser? Amanhã? Então tá. Foi deitar na pedra, foi dormir. Aí chegou o anjo lá, Pedro, vamos para casa. Viu? Cheio do Espírito Santo, ele não tinha medo de nada. Agora, se levantou e tinha israelita de todas as partes do mundo, a Bíblia diz. Leia lá em Atos. E Pedro falava muito pouco o idioma dele, muito menos o idioma do mundo. Mas, entretanto, quando ele se levanta e fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, quando ele dá aquela receita, todos que falavam outros idiomas e dialetos entenderam. Então não era Pedro, era o Espírito Santo. Mas para você ver como é um espírito demoníaco que engana, que está na igreja, que as pessoas preferem seguir o que o endemoniado do Constantino matou os 2 irmãos, porque o império teria que ser dividido em 3. Ele matou os 2 irmãos para ele virar imperador. Depois ele pegou o filho estava ficando mais famoso que ele nas batalhas, e inventaram uma história lá com a mulher. Estude isso, irmão. Estude isso é história de Joséfo. É escritos romanos, história de Roma. Não é Bíblia. É a história deles, de Roma. Então ele pega o seu filho e, convenientemente, né? Mexeu com a minha mulher. O cara tinha 500 mulheres. Mexeu com a minha mulher, mandou matar o filho. Claro, o filho estava se sobressaindo nas guerras, seria o próximo imperador. Você está entendendo? Olha só. 2 assassinatos, 3 assassinatos. Aí depois descobrem que a mulher inventou a história. Você está entendendo? Mata a mulher também. Então o assassino fala é uma mentira e todos acreditam. Mas quando um homem cheio do Espírito Santo, que morre numa cruz, que o próprio José, o historiador romano, escreveu, morre numa cruz de cabeça para baixo, porque ele disse, não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Pode me crucificar assim, mas de cabeça para baixo. Esse cheio do Espírito Santo não querem ouvir. Mas o endemoniado, assassino, possesso, ouvem. E aí sai as igrejinhas, tudo batizando. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, não tem nada de errado nisso. No entanto, se você não falar o nome, acima de todo o nome, ali não tem arrependimento. Ali não tem transformação de vida. Ali não tem início de caminhada. A pessoa entra no sistema. Aí diz, irmão, recebeu o Espírito Santo, falou em língua, profetizou, que maravilha. É o mesmo que a Eva está dizendo, alcancei do Senhor um varão com o filho do diabo nos braços. Com o filho do diabo nos braços, dizendo, alcancei do Senhor um varão. Você está entendendo? Porque ela sabia que não era de Adão. Ela sabia porque ela esteve com a serpente antes. Ela sabia, foi quando ela descobriu que estava nua. Você está entendendo, irmão? Isso é palavra de Deus, tá? E a igreja hoje ela sabe a verdade. Ela sabe, um cidadão, pastor famoso, me disse para mim, eu já falei isso para os irmãos aqui, Paulinho, como é que eu vou mudar? Não dá, olha só o que tem na minha igreja. Não posso mudar, eu sei que isso é verdade. Está vendo? Então a igreja sabe que ela está errada.
Ela sabe que aquele filho, a Eva sabia que aquele filho, Caim, não era do Adão. Ela sabia que não era de Adão. Você está entendendo? Tanto o que ele fez, irmão? O que esse filho fez com o seu irmão? Matou! Assassino! Você está entendendo? Mesmo Deus oferecendo para ele misericórdia, mas ele não podia fazer outra coisa a não ser matar, porque o seu pai fazia o quê? Matar, roubar e destruir. Você está entendendo? É tudo que o diabo pode fazer. Ele não pode fazer outra coisa. E o que o sistema está fazendo com isso que eles estão recebendo e achando que é Deus? Matando as pessoas. As pessoas estão mortas, irmão. Eu vi... meu Deus. Aleluia. Eu entro em luta na minha própria casa. E aí a Ruth ainda disse, tu não pode ver essas coisas, já tem que falar, mas pelo amor de Deus. Estava tudo tão perfeito. Uma mulher com vestido, cantando, uma pinturinha, uma coisinha leve, assim, né? Tá, esconder as espinhas, vamos dizer assim. Tá, uma coisinha leve, cantando, coisa linda. Cantando. Daqui um pouco foi fazer estragou no final, né? Foi fazer uma firula musical, um efeito, não sei o que, sei lá. Eu ainda disse, mas por que fazer isso? O canto hino estava tão bonito, por que fazer isso aí? Mas tudo bem. Um zargolé, mostrando a escravidão. Irmão, se você não sabe, o brinco era uma prova nos tempos passados da escravidão. Quando tinha o ano do jubileu, olha só, jubileu, sétima era, você está entendendo? Tudo é perfeito, sétimo dia, dia do descanso, dia de Deus. Então chegava o ano do jubileu, então alguns escravos tinham direito à liberdade. Se quisesse ir embora, podia ir. Tinha direito à liberdade. Mas tinha aquele escravo que ele já tinha adquirido família, ele já tinha simpatizado com alguns lá, amigos, então ele não queria ir embora, né? Tinha filhos lá, ele não queria liberdade. Então o que eles faziam? Colocavam uma marca. Está vendo? Isso pode ser só uma bobagemzinha. É só uma bobagem. Mas para o diabo não é. Para o diabo não é. O diabo não é, ele vai entrar por aí. Ele vai entrar por aí. Deixa uma fresta aberta para te ver se ele não vai entrar aí. Vai lá, pega a criancinha e bota o sinalzinho da escravidão. Irmão, eu tenho isso na minha casa. Bota o sinalzinho da escravidão. E vê se o diabo não vai ter acesso àquela vida ali. Meu Deus, por que aconteceu isso? Como que aconteceu isso? Coitadinho. Meu irmão. Coitadinha da fulana, coitadinho do ciclano. Irmão, pelo amor de Deus, você deixou o diabo entrar. Você deixou o diabo entrar. Ele entrou. Foi isso. Está vendo? Quando Deus te deu o sinal para você assumir a sua posição, você deixou o diabo entrar. E ele não entra arrebentando, não, senhor. Ele é astuto, a serpente. Você já viu uma cobra? Como ela anda? Como ela se arrasta? Como ela se esconde? Pois é exatamente assim. Ele é esperto. Ele vai entrar por algum ponto. Amém. Mas, vamos adiante. Então, alcancei do Senhor um varão. Ela estava recebendo do diabo, com o filho do diabo nas mãos. Alcancei do Senhor um varão. Por quê? Porque ela estava cega pelo pecado. Mas, agora Adão conheceu ela também. Agora Adão esteve com ela também. Então logo, né, se ela teve o pecado e agora teve Adão com ela, logo ela relaxou, está resolvido. Deus me perdoou, falou em línguas, pecou lá, mas Deus me perdoou. Foi lá e fez um engano com o outro, mas Deus me perdoou. Foi lá e fez outra coisa terrível, mas Deus me perdoou. Você foi lá acertar? Você foi lá acertar a tua dívida? Você foi lá pedir perdão para aquele irmão? Você foi lá ajustar aquela conta, aquela situação? Você foi lá resolver aquilo? Pois é, irmão. Então você ainda está enrolado. Você ainda está enrolado. Sinto muito em te dizer isso. Está vendo? Então foi o que ela fez. Aí ela descobriu que estava nua e o seu marido também estava nu. Foi lá e mostrou para ele. Deu um fruto para ele. Você entende? Foi lá e mostrou para ele que estava nua. Pronto.
Aí levou o seu tempo natural, seus 9 meses, e ela fica com a barriga desse tamanho, e nasce o primeiro bebezinho. Alcancei do Senhor um varão. Não, senhor, tu está em pecado. Como assim é Deus que está te ajudando? Como assim é Deus que está te guiando se você está fora da Escritura? Como é Deus que está te guiando se você deixou a palavra de Deus lá atrás? Como que é Deus que está aí contigo? Como assim, irmão? Tem homens, irmão, me perdoem eu dizer isso, tem homens que não deveriam subir num púlpito desse e falar essa palavra, deveriam ficar bem quietinho, baixar a cabeça e pedir misericórdia noite e dia, para ver se eles têm uma chance de entrar lá. Sabe por quê, irmão? Porque o pecador, o falho, haverá uma chance para ele, até mesmo pelas obras, mas o pregador, aquele que influencia os outros, seria melhor amarrar um nó de atafonte e jogar no mar, na água, não é? E se ele acrescentar ou tirar, ele simplesmente perde a sua parte. Então ele já tem uma herança eterna, mas ele perde porque ele influenciou o Filho de Deus ao erro. Você está vendo? Então deveriam ficar bem quietinho lá, não abrir a boca, fica quieto, fica quieto. E você já viu que espírito demoníaco que está hoje? Primeira coisa que eles querem é que os jovens, que os moços já saem ganhando alma. Como que vão ganhar alma? Vocês nem eles se ganharam ainda. As mulheres já viram missionário, diaconisa, não sei o que lá. Agora são pastora também, são apóstola, também são bispa, também as mulheres, né? Tudo obra do diabo, irmão. Estão levantando para o céu e dizendo, Deus nos abençoou. Estão levantando o Caim para cima. Estão levantando o filho do diabo para cima e estão dizendo, o Senhor me abençoou. Deus. Tudo endemoniado. E sabe o que vai acontecer, irmão? Lá em Apocalipse ele diz, eles vão ser lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. E queimarão eternamente. Você está vendo? Então Deus não está brincando com esse negócio, amém? E teve mais a seu irmão Abel. Quem que teve? A Eva. Porque eles foram feitos no mesmo tempo. Você está entendendo? Adão só conheceu Eva uma vez. E aí passou o tempo e ela deu à luz a um menino e depois outro menino. Mas ela esteve com a serpente antes. Você está entendendo? Com o serpente antes. Então um deles não era de Adão. Aí é por onde entrou o pecado. Aí é por onde existe cada cemitério, cada cova de cemitério no mundo. É por aí que existem os hospitais e as enfermidades, por causa desta ação da Eva. E a igreja, representada por Eva, está fazendo a mesma coisa hoje. A mesma coisa. E achando que está trazendo Deus, e está trazendo, sabe quem? O próprio diabo na terra. Aleluia. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas. Olha aí, está vendo? E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Irmão, isso aqui é o 3º versículo. Olha só quantos anos já se passaram. Quanto tempo já se passou. E já vieram, já cresceram, já ficaram adultos, homens, já estão trabalhando no campo. Está vendo? Um plantando e o outro cuidando de ovelhas. Está vendo? Quanto tempo se passou nesses 3 versículos aqui. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Irmão, Deus não aceita nada menos que o topo. Deus não aceita nada menos que o primeiro lugar, irmão. Eu gostava do Ayrton Senna, que ele tinha um dizer assim, né? Que eles diziam, Ayrton, você tem que dar uma reduzida para que o outro lá, para cooperar com a equipe e coisa e tal, né? Ele chega em segundo, ele dizia, para mim chegar em segundo lugar e em último é a mesma coisa. Espírito vencedor, né? Isso é lindo, né? Por isso que Deus diz para Josué e Caleb, por causa do Espírito que havia em ti, escolhe a melhor terra. Amém. Escolhe a melhor terra, irmão. O teu espírito não pode ser um espírito derrotado, de semblante cabisbaixo. Está vendo? Por isso ele diz assim, eu te dei por cabeça e não por cauda. Aleluia.
Está vendo? Então teu espírito tem que ser forte, irmão. Deu problema, vai em frente. Foi difícil, continua. Está vendo? Esse tem que ser o espírito. A Bíblia chega a dizer que tímido não entra lá. Covarde não entra lá. É um lugar para ser conquistado. O reino do céu é tomado por esforço. Esforço próprio. Eu não tenho que dizer para você o que você tem que fazer, mas você tem que ter, não, eu vou no culto, eu vou adorar, eu quero ouvir Deus, irmão, deixa o mundo cair, não importa, é eu e ele, é isso que Deus quer primícia, Deus quer ser o primeiro. Então, olha aqui, ó, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, mas o Caim, o que trouxe? Do fruto da terra, uma oferta. Uma oferta, só mais uma. Houve sacrifício no começo, né? O Adão e a Eva contavam para eles o que aconteceu e tudo mais. Um cordeiro foi morto para eles se vestir, cobrindo a nudez deles. Então houve um sacrifício. Vamos fazer um sacrifício. Tem que ir no culto, vamos. Vamos lá. Resolveu isso, não viu? Esse era o espírito de Caim. Você está entendendo? Trouxe uma oferta. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Trouxe uma oferta. Eu sou crente. Eu fui na igreja. Eu sou da igreja. Simples. Vai para casa, é a mesma criatura. Mas o Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Foi algo preparado. Ele foi lá e cortou aquele bichinho. Ele foi lá e abriu, tirou a gordura. Ele fez o melhor. Ele fez uma preparação. Olha Elias. Olhe mais à frente, Elias, o que acontece? Aqueles profetas clamando e clamando e clamando. Pode clamar, o Deus de vocês deve estar dormindo, deve ter tirado umas férias. Acho que foi tirar um soninho, Deus de vocês. Aí quando chegou a vez dele clamar, o que ele fez, irmão? Ele foi lá naquele altar do jeito que estava. Foi isso? Não, colocou Deus no primeiro lugar. Arruma isso aí, ó. Pedra aqui, essa pedra aqui, essa é aqui. Pode jogar um pouco d'água até, se vocês quiserem. Pode jogar uma água aí para ficar mais limpo ainda. Está vendo? E o que aconteceu? Desceu fogo do céu, que até a água foi consumida. Mas se você fizer para Deus o teu melhor, agora, você acha que é só fazer? Já fui no culto. Já fiz. Irmão, isso é Caim, você está entendendo? Isso é cainita. E cantam para Deus. Uou. Legal, às vezes é bom, né? Umas 2 horas. Mas só um pouquinho, você está cantando um tão bonito. Para que estragar mostrando você? Como se Deus precisasse da tua voz para ser adorado. Se ele tem os anjos cantando todo o tempo para ele lá, a tua voz é o quê, homem? Criatura, tua voz é o quê? Nada. E os cantores de hoje pensam que Deus precisa da voz deles. Que nem esses sertanejos aí famosos vão lá e gravam um videozinho cantando um hino. Por favor, irmão, para com essa brincadeira. Você está vendo? É o espírito de Caim. Como se pudesse dar alguma coisa para Deus. Você não dá nada para Deus, irmão. Tudo que você pensa em dar para Ele, foi Ele que te deu primeiro. Está vendo? Aleluia. 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 E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por que Deus fez isso, irmão? Se os dois eram filhos de Adão e Eva, se os dois agiram igual, então Deus tinha que atentar para o sacrifício dos dois, né? Não, irmão. Não. Primeiro, Caim não era filho de Adão. Caim não era filho de Adão. Tá? As suas obras eram más. Ele foi lá e pegou uma oferta, uma oferta. Você está entendendo? Não, irmão. Olhe bem aqui, ó. Isso aqui, vamos pegar um outro gancho aqui, ó. Um parênteses aqui. O Filho de Deus, que quer ver a obra de Deus, ele quer ser fiel a Deus. Ele quer ser fiel a Deus. Ele quer ser fiel a Deus. Não é que estão obrigando ele. Ele quer ser fiel a Deus, está entendendo? Então ele quer trazer sua primícia na presença de Deus. Mas o da igreja, tem que dar o dízimo mesmo. Está vendo? Mesma coisa de Caim. Uma oferta. Então, Deus atenta para a oferta de Abel. Por quê? Porque foi, primeiro, não somente porque era Abel,
Não somente porque foi preparado, não, é porque havia o que Deus o que Deus lá, quando está na terra agora, vai lá e edifica a sua igreja sobre aquilo. O quê? A revelação de Deus ao homem. Quando Adão e Eva contavam para eles que houve um sacrifício para eles se vestir, o que aconteceu? O Caim achou que era só fazer um sacrifício, estava resolvido. Mas o Abel vai lá e pega algo vivo. Tinha que ter vida, tinha que ter sangue. Você está entendendo, irmão? Se não tiver sangue na tua vivência com Deus, você não está vivendo com Ele. Você está vivendo com outro, não com Ele. Porque Ele quer você em espírito e em verdade. Está vendo? Por isso que Ele atentou para a oferta de Abel. Porque havia sangue, gordura, proteína. Está vendo? Não era tão bonita quanto a oferta de Caim. Não era, com certeza não era, mas havia revelação. Amém, Jesus. Por isso ele vem na terra e disse: Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Não é sobre o Pedro, não. A pedra é a revelação de Deus ao homem, porque antes ele disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então é a revelação de Deus ao homem. Por isso que o sacrifício de Abel foi aceito. E agora, o que representa Caim e Abel? Caim, o espírito religioso. Caim tentando fazer a coisa certa, tentando fazer a coisa. Bom, já que tem que fazer, vamos fazer. É assim. Mas Abel, não, tem que ser feito com sacrifício, com lágrima, com choro, você se negando, você resistindo, você ultrapassando teus limites, as tuas barreiras. Você está vendo? É exatamente assim. Você se superando todos os dias. Você não está seguro porque vai no culto. Você não está seguro porque orou. Você não está seguro porque foi na igreja. Você não está seguro porque pertence a algum lugar. Não. Você está seguro porque todos os dias você tem contato com Ele. Todos os dias. Está vendo, irmão? Tem que ser real. Se a coisa não for real, Deus não tem nada a ver com isso. Você está, como diz um irmão lá em Canoas, você é um cainita e não israelita. Você é um cainita, você é um Caim, amém, disfarçado de, amém, de israelita. Amém, aleluia. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Deus nem deu bola para aquela oferta dele, porque ele já trouxe achando que Deus era obrigado a receber aquilo. Ô irmão, essa gente pregando aí, Deus nem está mais nisso, irmão. Essa gente cantando aí, e são uns hinos bonitos, um mais lindo que o outro. Deus nem está mais nisso, deixa eles continuar. Eles vão continuar cantando e vão cantar para o diabo aqui na terra. Tá? E vão achar que é para Jesus. Está vendo? Deus nem atentou para a oferta de Caim. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Mas como assim, Deus? Só um pouquinho aí. Eu deixei o mundo, eu era cantor sertanejo, eu era cantor do mundo, agora estou cantando na igreja. Como assim? Olha o que aconteceu na minha casa. Como assim, Deus? Tu tem que resolver para mim. O que é isso aí? Está vendo? E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Eu ouvi uma vez um pregador dizer: você tem que colocar Deus na parede, irmão. Ou ele é Deus ou não é? Meu Jesus. Que coisa, né? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Está vendo? Obras. Obra. Até pecador tem galardão por obra. Tem aceitação. Tem perdão. Tem céu. Tem eternidade por obras. Está vendo? Mas não ache que você entrando num grupo
e você fazendo e saltando e pulando para lá e para cá, que você está garantido. Não, Senhor, não. As tuas obras vão dizer quem você é. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, você vai viver sobre o pecado, e o teu desejo será o pecado. Mas que pecado, irmão? O que é o pecado? O que é o pecado? Porque existe o atributo do pecado. Você faz coisas falhas que são atributos do pecado, porque há um pecado que é o verdadeiro, o pecado. O que é o pecado? É a incredulidade. Você não crê em Deus, por isso que você falha com Ele. Você não crê em Deus, você está entendendo? Por isso que você falha com Ele. Então, quando você não crê que Ele pode te guardar, que Ele pode te alimentar, que Ele pode socorrer você, aí você tem que enrolar, você tem que mentir, você tem que enganar. Aí você não crê que Ele pode guardar você, aí você adultera, você mente, você... tantas outras coisas, tantas coisas. Isso tudo são atributos, por quê? Porque você já não crê em Deus. O pecado é a incredulidade. Então, o pecado jaz à porta. Se tu não fizer o bem, o pecado já à porta. Qual é o bem, irmão? O bem é levar você a esta palavra. Esse é o bem. Amém? Aleluia. E para o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Está vendo? Vai ser o teu desejo, por quê? Porque não entrará mais esta palavra em você. Irmão, não entrará mais esta palavra em você. Não entra mais. Você até se convence, você até aceita, até entende, mas não consegue obrar isso. Ah, mas eu sou fraco. Não, não é a tua força. Eles disseram o tempo todo, os apóstolos, o poder de Deus que em nós opera. Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu praticamente o Novo Testamento inteiro, pregou nas cadeias, foi apedrejado, foi jogado para a rua da cidade pensando que ele estava morto, foi escondido num balainho, sofreu um naufrágio, uma víbora morde a mão dele e nada acontece. E esse mesmo Paulo, cheio do Espírito Santo, irmão, esse mesmo grita: quem me livrará do corpo dessa morte? A minha carne milita contra o meu espírito. Ué, mas os crentes hoje estão tudo garantido. Que engraçado. A igreja de hoje está achando que está certinha, está tudo muito bem. Olha só, que espírito é esse? Você está vendo, irmão? Aleluia! Então, porque a incredulidade já chegou. Irmão, você quer ver uma coisa? Eu gosto de falar, ontem ainda falava, hoje, de manhã ainda falava com um cidadão espírita. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar com batuqueiro. Eu gosto de falar com gente lá do mundo, bem pecador. Esses eu gosto de falar. Irmão, me perdoe o que eu vou dizer aqui, mas eu não tenho nenhum prazer de falar com crente. Não gosto. Sabe por quê? Eles nunca vão te ouvir. Eles vão te julgar. Eles vão esquadrinhar o que tu fala. Cada vírgula, cada tio, cada jota. Eles vão esquadrinhar e não vão crer mesmo no que você falar. Não vão crer. Você está entendendo? Por quê? Porque o desejo deles, o pecado jaz à porta. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Você está vendo? Não tem mais volta. Eles estão bem, irmão. Eles estão bem. Olha o que diz essa era de Laodiceia. Tenho tudo e de nada tenho falta. E o que a Bíblia diz sobre ela? O que a palavra diz? Pobre, cega, miserável e está nua. Está vendo? Aleluia. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra que Deus nos trouxe essa noite. Amém. Para que você saiba que, amém,
A igreja está enganada. A igreja está perdida. Ela está tão perdida, a igreja, irmão Cléo, irmão Robson, irmão Adalberto, irmão Neymar. A igreja está tão perdida, mas tão perdida, mas tão perdida que ela não vai no arrebatamento. Ela não vai ser transformada. Já passou esse tempo dela. Ela não recebe mais. Quem entra é a noiva. Porque a noiva, ela tem contato com ele, ela tem azeite. Ela tem azeite, ela vive o azeite, ela vive o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o quê? A palavra, irmão. A palavra, ela vive a palavra, a noiva vive a palavra, ela falha, ela cai, se arrasta, se levanta de novo. Senhor, o cair é do homem, mas o levantar a ti pertence. Segura bem firme a minha mão, a noiva está fazendo isso, irmão. Mas a igreja já está se sentindo garantida, está tudo bem. Ela está tão garantida que ela sai para a vigília, sai para a escuridão, sem levar óleo extra. Ela já tem, ela tem o suficiente. Tá bom, não precisa levar mais. Mas a noiva, prudente, ela leva o azeite a mais, porque ela sabe que a vigília pode se estender. Está vendo? Ela sabe, porque ela é guiada. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela sabe. Deus não deixa. Ele diz assim, ó, não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias. Está vendo? Então, aquele que recebe essa palavra, aquele que tem essa palavra, tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, aí sim você está seguro. Mas enquanto isso, enquanto está nessa carne aqui, ó, você está clamando todo o tempo por misericórdia. Amém? Que Deus nos ajude e que as pessoas possam abrir os olhos e o entendimento. Na próxima quarta-feira, nós vamos ler sobre a primeira ação satânica na face da terra, na forma, amém, no corpo que Satanás usou. Porque o diabo, ele deu o sangue, os genes, para formar aquele ser. O diabo não pode criar. Ele usou a serpente, tá? Para fazer aquele ser. E agora, mas quem deu toda a forma daquele ser foi a Eva. E a Eva veio de Adão. E Adão veio de Deus. É isso que ele está fazendo agora com esse povo, agentes do mundo. Ele está tirando o que é dele daqui. O resto fica tudo aqui, irmão. Tudo religioso, porque esse espírito cainita é religioso. Esse espírito é religioso. Está vendo? Amém? Aleluia. Que Deus tenha misericórdia. Irmão Rosa, passa aqui fazer o encerramento.